Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos. Esse é o Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre baixa autoestima. Como será que anda a nossa autoestima? Será que a gente tem baixa autoestima? O que ela significa? Como é que a gente pode identificar em nós? Nós vamos falar sobre isso. Hoje só a nossa equipe, Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Não temos convidados, vamos bater um papo entre nós três. E vamos falar sobre a luz de um texto do Espírito Hamed no livro As Dores da Alma. Segundo Hamed, o sentimento de autopiedade pode nos tornar doentes fisicamente, uma espécie de invalidez psíquica. Envolve-nos a existência e, a partir daí, nos sentimos inferiores e incapazes, levando-nos a uma perda total de confiança por nós mesmos. Isso aí é a baixa autoestima, segundo Hamed. Então, Miriam e Thelma, vamos começar conversando. Como a gente pode saber se estamos passando por uma baixa autoestima e como que ela interfere na nossa vida? Ana, quando tem essas palavras que a gente fala demais, né? E às vezes entra tanto no nosso popular que a gente até esquece o significado delas, né? Então, eu fui atrás de saber o que é estima primeiro, né? Então, estima é quando a gente tem admiração ou respeito por alguém ou por alguma coisa, né? Né? Uma autoestima, né? Significa que a gente tem admiração e respeito por nós mesmos. Aí começa, né, a grande reflexão. Eu me admiro enquanto essa personalidade que se expressa, né, nessa nossa encarnação, mas eu me admiro enquanto um ser que está buscando, né, entender a vida, ser melhor. E a gente vive num planeta de provas e expiações e a gente só consegue aprender dentro da dualidade, né? Então, é escuro, claro, né? Que a gente já tem aprendido e conversado tantas vezes, né? Então, a autoestima também entra nessa. A baixa autoestima e a autoestima, né? E a gente tem que aprender a diferenciar o que nos caracteriza em cada uma dessas pontas. Eu vou começar pela boa, para ficar mais fácil da gente entender como é que a gente vai ver se a gente tem a baixa, uma autoestima equilibrada, digamos assim. Isso. Aí, Hamed, né? Ele vai nos dizer que quando a gente tem uma autoestima, significa que a gente tem autoconfiança, né? E essa autoconfiança é a nossa capacidade de acreditar em nós, que nós temos potencialidades e habilidades para enfrentar o que for que vier à nossa frente, porque a gente começa a ter uma conexão com o que eu sou capaz, né? Se eu ainda não sou, que habilidade eu preciso desenvolver? E mais do que isso, lembrar que somos um espírito imortal. Então, é uma autoconfiança desse caminho de ir para dentro, de autoconhecimento, que a gente bate tanto, né, no Papo Espírita, né, Thelma? Isso. É muito interessante. E, para dar tempo né, vocês conversarem, também, a baixa autoestima é exatamente o contrário. Quando eu não me admiro e não me respeito o suficiente, e, portanto, eu não crio essa autoconfiança e nem conexão com quem eu sou. Sim. Né? Não com quem eu sou, a personalidade Miriam de hoje. Lembrando que eu tenho uma história de várias encarnações, mais a experiência da atual. Né? Então, a baixa autoestima, nos diz Hamed, né, que ou a gente entra na questão da falta de autorrespeito, da falta de autovalorização, como também a gente lembra que a gente vive nos extremos, ou a gente tem outro extremo que exagera na exaltação de quem eu sou. Então é aquele ser arrogante, né, que se acha superior, mas esse ser arrogante que se acha superior tem tão baixa autoestima quanto aquele que se não valoriza. Exato. Né? Exato. O que você acha disso, Thelma? Isso foi só a introdução com Hamed, hein? Não é Miriam, não, é Hamed. Mas é aquilo que você está falando. Nós precisamos entender as duas, a vivenciar, né? Para poder entender os dois momentos. E entendendo os dois momentos, a gente vai dar vazão naquele que a gente vai estar com mais afinidade, né? E nesse processo é quando a gente o trabalho de autoconhecimento, não tem escapatória, né? Quando a gente passa por determinados problemas, doenças, situações, ou convivendo com alguém que a gente está em conflitos, ou em conflito com
você mesmo. Então, assim, tudo isso gera esse processo de autoestima, baixa estima. Então, assim, é essa convivência diária que é a mais complexa, porque às vezes a gente trabalha num momento grande, então a gente acha que está tudo ok. Mas o dia a dia é que pega a gente, né, É Ana? porque tem muitas vezes que está dando tudo certo na vida. Digamos assim, aí você acha que você é muita coisa. Então, tua autoestima tá boa, né? Tá equilibrada. Só que ela tá baseada em fatos externos. Porque quando aqueles fatos externos mudam, né? E você recebe um revés da vida, você leva uma rasteira da vida, acontece algo com você, você não está com sustentação interna suficiente para ter confiança em si e na providência divina, né? E que você vai conseguir sair daquela situação. E aí você mostra como você não tem uma boa autoestima. Tanto é isso, é importante isso que vocês falaram, que o Hamed diz nesse livro, né, nessa mensagem. Os traços psicológicos dos indivíduos que sentem autopiedade, porque ele chama baixa autoestima de autopiedade, pela ausência de experiências interiores. Eles possuem uma restrita visão do seu ritmo interno. Não se conhecem, não valorizam o seu mundo íntimo, nem desenvolvem seu potencial inato, quer dizer, as suas capacidades latentes, como intuição, inspiração, percepção. Veja bem, aquela pessoa que se conhece e conhece como ela funciona, ela pode ter uma percepção mais apurada de como ela vai lidar com uma certa situação. Ela pode ter intuição. Eu não devo ir por aqui, porque aqui eu sei que não vai dar certo para mim, porque ela está em conexão com ela mesma. Isso aqui eu não gosto, isso aqui não me faz bem, isso aqui me desrespeita, né? Então você vai gerando, a partir deste conhecimento de quem você é, a confiança. Não, eu dou conta de fazer tal coisa, mesmo que o ambiente esteja todo desfavorável para mim, eu vou dar a volta por cima. Você só pode... Repete novamente, inspiração... Intuição, inspiração e percepção. Eu penso que esses três, a gente pode ter uma conexão interna, mas se a gente não tem uma conexão com a espiritualidade, eles não ocorrem. Porque se a gente está nesse processo de autoavaliação, eu penso que o autoconhecimento não é assim tão fácil como a gente está falando, né? Porque o que eu quero e o que eu não quero, o bem ou o mal, isso eu uso como referência minhas crenças, meus valores, minhas experiências. Nem sempre o que é bem para mim é bem para você, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente trilha essa percepção do que eu quero, do que eu não quero, o que me faz bem, o que não faz bem, dentro de um desejo da minha personalidade, sabe? Do ego, do agora. Então, como eu estou centrada em mim, eu não abro espaço para a inspiração, para a intuição, que vem do alto, né? Então, quando eu começo eu penso assim, né? Quando a gente começa a entender que a gente tem essa dificuldade de desprender dos valores que eu tenho, né? De me sentir demais, né? Porque esse é o grande problema nosso, né? Tudo tem que rodar dentro de um centro, que o centro sou eu, né? Minha personalidade. Mas quando eu penso que isso é um momento curto de experiência e que eu sou muito pouco quando eu não estou ligada à espiritualidade, porque a espiritualidade é que vai me dar resistência nos momentos de desafio, né? É a espiritualidade que vai bater no ombrinho, né, de uma forma invisível. Legal, você conseguiu, é isso mesmo, né? Naquela da intuição. Vai, persiste. Então, acho que olhar para interno, quanto a predisposição de se abrir para a espiritualidade, são duas condições importantes para o que o Hamed disse, né? Isso, são referências, né, que a gente vai buscar com a espiritualidade, seja a crença que você venha a ter, mas assim, essas referências são importantes, que vai ajudar ao seu processo
é interior ou externo também, porque quando você vive com referências, assim, no sentido de eu estou recebendo isso, eu aceito o processo, eu vou aplicar dessa forma. Se eu errei, mas aí eu vou avaliar por que eu estou errando. Veja bem que com essas referências, até os erros, você vai poder se conduzir de uma forma mais, vamos dizer, consciente, né? Falar assim, não, se eu errei aqui, vamos ver como é que eu posso agir de outra forma. Então, todo esse potencial que a gente vai adquirindo é um processo bacana, como você falou. E, às vezes, quando você erra ou acerta pela metade, também tudo acontece, né? Então, você fala, poxa, eu cheguei até aqui. Então, com todo esse processo, agradecendo a Deus e recebendo essas orientações, posso chegar até um pouco mais. Então, assim, é o momento de cada um, né, Ana? Eu queria só complementar, né, a minha fala da referência dos valores, né, que é muito difícil a gente sair da personalidade, mas então posso pensar assim, em alguns momentos eu também já pensei, por isso que eu vou trazer. Então, o que é o certo e o que é o errado, né? Já que eu trago ainda crenças limitantes, valores que não estão perfeitamente quadrados no bem. E aí só existe uma única verdade que foi o mandamento maior que Jesus trouxe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É fácil amar a gente? Não. Então não é fácil amar o outro e muito menos criar intimidade com Deus. Né? Então o parâmetro do bem, independente de crenças e valores que eu traga, é esse que eu tenho que perseguir, né? Que eu tenho que focar, né? Eu acho que a gente tem que observar, por exemplo, nós somos criados, né? Nós ainda estamos num momento evolutivo de muita violência. No trato com as crianças, fomos criados ainda de forma a colocar uma lança em cima da gente. Menino, você é burro, você não aprendeu, assim você não vai dar certo na vida. A gente vive, é difícil, né, a gente nós termos tido uma educação. Você dá conta, eu confio em você. Você provou que você merece. Olha só, isso tudo eleva a autoestima. Então, se a gente está criando filhos, que a gente possa fazer esse processo que você acabou de dizer, orientar no sentido de, olha só como você é bom nisso. Nisso aqui você já não é tão bom, então você precisa se dedicar mais. E a gente vai aprendendo, né? Olha, imagina que o mundo regenerado vai ser assim, né? Nós já estamos quase lá, porque a gente já está criando os filhos da gente de forma diferente, esperamos, né? E olha só como você ama o seu filho e aceita que ele não é bom em tudo, que ele não vai ser como você, que ele não tem a obrigação de atingir aqueles teus sonhos, porque ele pode ser um indivíduo totalmente diferente, mas tão capaz quanto, né? E cada um que tem as suas ambições. As ambições são muito particulares. Então, quando você fala na personalidade, Miriam, me vem à mente de como nós somos forjados pelo exterior, não é? Então, a nossa personalidade, a obtenção do sucesso, o sucesso é material, sempre. Eu nunca vou me esquecer do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante famoso na doutrina espírita, ele dizendo, pelos parâmetros da sociedade, a minha mãe, uma analfabeta, nunca teve sucesso na vida. No entanto, ela criou quem? Haroldo Dutra Dias, uma pessoa que além de ser uma pessoa do bem, está espalhando o bem, ele é um juiz de direito, ele se sustenta, ele tem uma família, é uma pessoa que eu posso admirar, né? Uma pessoa bom caráter. Então, hoje em dia, o bom caráter não é uma pessoa considerada de sucesso, pode ser considerada uma pessoa tola, né? Pelo mundo. E, às vezes, a gente só levando aquelas informações e influências do mundo exterior, a gente pode estar colocando a autoestima de uma pessoa que está conosco muito lá embaixo, se ela não se conecta com a essência dela, né, com as capacidades dela, e ela
Não, pera lá, essa é a minha vida. Eu quero isso para mim e eu sou capaz de obter isso, né? Então, olha só como é complexo isso. A gente tem que raciocinar muito e observar muito quem a gente é, não é? Você trouxe uma parte que eu acho que nós já escutamos em vários outros temas, né, daqui do Papo Espírita, a importância do pensamento da mãe e da família, né, do núcleo familiar. Exato. Porque nós já vimos, né, que já no útero, a criança, aquele espírito, recebe a influência mental da mãe. Então, às vezes, dentro do útero, a rejeição, a dúvida de prosseguir, né, com aquela gestação, o não querer, né, estar grávida porque não é o momento, né? Ou então já ter mais filhos e naquele momento mostra uma dificuldade maior a ser enfrentada. Então, às vezes, a gente é forjado psiquicamente, como você falou, né, Ana? De uma forma em que a gente não se sente merecedor de ser amado, não se sente merecedor de ter habilidades próprias para vencer todas as dificuldades. E quando há o nascimento e há a fase da infância, eu não me lembro bem quais são os nossos convidados, mas me lembro de ter falado que na infância, aquelas falas, né, que às vezes a gente fala, menino, você não vai dar para nada, menino, você é burro, menino. A gente forja naquele ser que ele não é capaz. Se alguém dentro do seu lar, né, dentro da sua núcleo familiar, te diz que tu não é capaz, mesmo que isso passe para o inconsciente, sempre você vai estar se sentindo incapaz. Então, é aquele ser que privilegia para si autopunição, que justifica eu não mereço, né? Eu não tenho amor. E eu acho interessante quando a gente vai falando isso, é um adulto que vai se expressar com baixa autoestima, né? Achando que vamos chamar de defeito entre aspas, porque é essa incapacidade da gente se ver, que ele não sabe de onde veio, mas pode ter vindo das experiências anteriores, pode ter aprendido ou reforçado essa baixa autoestima no trato que ele recebeu no seu núcleo familiar, né? Exato. Isso, inclusive, eu vejo como a origem, né, de todo o processo daquele espírito, ou de nós mesmos, que passamos por isso. Então, assim, dentro de casa a gente ouvir isso da família, né? Então, assim, as pessoas que agora estão nos ouvindo, é a oportunidade delas reverem e isso, falar, poxa, eu não vou virar mais para o meu filho e falar isso. Falar, não, você merece. Que bom que você chegou assim. Não reprovou, mas vamos conseguir agir de outra forma. Então, buscar o que está acontecendo. Então, assim, quando a gente começa a partir para olhar o próximo como um ser humano de fato que é, aí eu acho que a gente começa também a se mudar. A gente conquista a autoestima sem querer, porque na ação, na referência, poxa, minha mãe me tratava, meu pai, minha avó agia isso comigo, então é o momento de eu mudar essa história. Não é justificar permanecer na autopunição, né? De eu não mereço, né? Exato. Então, eu hoje, como avó, então, o que eu posso agir? Se a filha, o filho, a criança, o neto ouviu alguma coisa desagradável do pai e da mãe, aí está o momento, eu falei, não, minha filha, você não é assim, você é maravilhosa, você é inteligente. Então, assim, aí é o momento de nós estarmos atuando para tocar o coração e a mente daquele que está conosco, né, gente? E somos, não deixando de lembrar que somos espíritos endividados, né? Então, nós já nascemos com culpas, com uma baixa autoestima básica, né? Porque já chegamos aqui com muitos problemas. Nosso espírito sabe que ele tem que passar por provas, que essa vida não vai ser fácil, ele vai ter que enfrentar, né? Dificuldades, nós todos. E a gente vem no núcleo familiar de que a gente precisa, né? Então, não tem outro trabalho a não ser autoconsciência, é a gente procurar entender quem a gente é, esse autoconhecimento e uma conexão interna. O que eu quero para mim? Quem eu sou? Quais são minhas habilidades? Os meus defeitos, porque isso é a parte mais difícil, né? A gente tem...
eu sou isso, sou aquilo, né? Mas saber os defeitos é muito importante, porque aí eu vou entender aonde que eu tô, né? Qual é o meu nível. E a gente fala, né, Miriam, que a arrogância é a outra face da mesma moeda da baixa autoestima. Então, você pensa que aquela pessoa que se acha que ela é a importante, e a gente hoje em dia está vendo, né, através da mídia, tantas agressões, né, por pessoas se sentirem superiores a um outro, né? Então é um entregador que é baleado porque você não entregou o lanche na porta da minha casa. Eu sou superior a você. É tanta coisa que a gente vê, né? Mas será que a gente não chega tanto, né? Mas será que a gente não é arrogante em outras situações? Eu, né? eu acho que a gente vive baixa e autoestima, dependendo da situação, porque a gente também ainda não aprendeu a autoconfiança, né? É verdade. E quando você trouxe agora, né, essa situação, quando a gente vai compreendendo, né, e vai olhando o ser humano de uma forma mais integral, não é a personalidade de hoje, então a gente vai começando a filtrar esse nosso olhar, né? E vai olhando o arrogante, né, que se acha superior. Ele é arrogante por quê? Será que ele é superior? Mas como a gente vive as polaridades, o arrogante vive uma situação de complexo de inferioridade. Como ele não admite esse complexo, ele se mostra para o mundo arrogante. Ele projeta no outro a inferioridade que ele sente dentro dele. Exato. Então, o outro é inferior a mim. Isso. Mas é dele. Mas eu não me admiro, eu não me respeito, mas eu quero ser respeitado. Então, eu coloco o valor do respeito e da admiração nesse valor social que nós vivemos hoje, que é um valor materialista. No processo de imposição, né? Eu me imponho, eu sou assim, Isso. e todo mundo tem que me aceitar como eu sou. Vamos nivelar aqui. Sim. Nós todos temos baixa autoestima. Sim. Eu estou falando, dependendo da situação, a gente está de baixa, dependendo da situação, a gente está a baixa autoestima, eu acho, na minha opinião, que é meio que um padrão, assim. Só que a gente vai, através desse autoconhecimento, dessas reflexões que a gente faz, como um bate-papo como esse que a gente tem, a gente vai, até nos livros de autoajuda, o que for, né? A gente vai descobrindo os nossos potenciais, as nossas habilidades, mas também as nossas carências, aonde a gente está pecando. E aí a gente pode trabalhar em cima daquilo para que a gente tente se equilibrar um pouquinho mais, né? Porque a baixa autoestima, ela gera o feminicídio. Hoje eu li que no Brasil, em 2023, uma mulher foi assassinada a cada 6 horas no Brasil. Isso é um número alarmante. E quando a gente observa o número, a gente vê que muito daquela situação, a pessoa poderia ter saído, escapado às vezes daquela situação, mas às vezes ela fica ali porque ela não vê uma saída para ela. E na hora que você empodera uma pessoa com a autoestima, ela pode buscar novos caminhos para enfrentar situações difíceis que nós todos enfrentamos. Né? Eu acho que a gente está falando numa mudança de visão da vida. Porque a visão de vida que a gente tem é materialista. Né? A segurança, né, a importância tem a ver com o nosso sucesso material que você está falando. O nosso dinheiro, né, nossa posição social, o nosso nível educacional. Isso, né? Então quando eu falo, talvez a gente precisa de uma mudança, quando eu começo a entender, né, que eu vou ter dificuldade porque, nós falamos de ser endividado, né, eu tenho uma série de comportamentos, de pensamentos desviados, né, do que seria o bem dentro da concepção, né, cristã. Então, eu assimilo aquela parte do que estão trazendo de fora, os valores sociais da família, como se fossem verdades para mim. Não é a minha verdade, é a verdade que eu adotei sendo para mim. Então, Ana, quando você fala de feminicídio, que a pessoa não consegue sair, né, do empoderamento, penso que o empoderamento vem a partir do momento em que eu percebo que eu sou um ser igual a todos, que eu tenho
potencialidades, que eu tenho habilidades. Para uns, essas potencialidades e habilidades, a vida traz de uma forma mais dura, é verdade. Mas traz de uma forma mais dura porque, às vezes, até a esse momento, eu fui um espírito muito difícil de mudança. Eu resisti, procrastinei o máximo que eu pude para entender que eu precisava mudar a minha visão e olhar para mim, né, elevar, né, deixar claro tudo que eu posso ser, né? E aí a gente vem nessas situações mais extremas, é igual criança, você fala, né? Antigamente era assim, né? Fala, quando não resolve, castigo. Então, assim, nessas situações difíceis, eu procrastinei tanto entender isso, que agora, de uma forma mais dura, eu sou chamada a refletir, porque eu não tenho outro caminho a não ser repensar, né, a mudança que se faz necessária. Novamente a origem, né? E quando, no caso, a mãe ou o pai educam aquele filho, né, sobre relação à convivência homem e mulher, né? Educam aquele filho. Olha, meu filho, respeita a mulher. Olha, se você respeitar a sua mãe, você está respeitando todas as mulheres. Não faça, vamos dizer, para um relacionamento aquilo que você não gostaria que fizesse por você. São coisas que você vai colocando numa conversa, num bate-papo, que aquele rapaz ou aquela moça, né? Então, chega assim para a moça, olha, como é que você vai respeitar aquele homem? Então, assim, tudo isso é respeito. Porque se você não respeita o outro, você não tem respeito com você. Não, o autorrespeito. O autorrespeito está intrínseco, né? Bom, tem algumas afirmações que o Hamed traz que eu achei muito interessantes, eu selecionei elas aqui, que elas podem nos ajudar, quando a gente pensa sobre elas, a reconquistar a nossa autoconfiança perdida. Por exemplo, ele fala: somos potencialmente capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. Possuímos uma individualidade divina completamente distinta da dos outros. Bom, a gente sabe que quando a gente pede muito conselho, nada contra o conselho, mas tem gente que não consegue dar um passo sem ouvir um monte de gente e não se consulta, né? E fica olhando para fora e vendo como os outros estão agindo, e ela quer se colocar daquela forma achando que isso aqui, essa pessoa fez desse jeito, então vai dar certo para mim. Mas ela não sabe quem ela é, então aquilo, muitas vezes, não dá certo para ela, né? E quando essa tomada de decisão coloca numa consulta espiritual? Também. Né? Então, se a espiritualidade diz, o que eu devo fazer? O que vai acontecer? Né? Então, a gente foge totalmente da responsabilidade que a gente tem, né? Então, o que Hamed disse, eu achei perfeito, né? Você se condiciona, né, ao que os outros colocam ao seu caminho. Você joga, terceiriza, né? Isso que a gente sempre fala aqui. Eu terceirizo os meus problemas, então eu recebo conselho, aceito e nem penso. É aquela coisa, eu não tenho autoconfiança, eu não me vejo capaz de decidir por mim mesmo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. Então, eu busco observar o que o outro fez, que deu certo, achando que para mim vai dar a mesma coisa, né? Então, eu deixo de me autorresponsabilizar pelas minhas decisões. E quando a gente toma uma decisão, mesmo que ela não dê muito certo, é um aprendizado. Com certeza. É importante a gente saber isso. Nós nunca vamos tomar a decisão perfeita, porque a gente não sabe, né? Se eu tivesse feito de outro jeito, não sabemos. Mas aquele caminho que eu escolhi, a gente tem que ter confiança de que ele foi importante. Dando certo ou não muito certo. Ele já deu certo. O resultado é o aprendizado. É o aprendizado. Porque Exatamente. senão a gente se acomoda, né? É confortável se acomodar, né? Por que não dá certo os conselhos? Desculpe, Ana. Porque eu vou aconselhar Thelma e você, Ana, baseado na minha experiência. Exato. A minha experiência é diferente da experiência que vocês tiveram, né? Então, como é que eu posso opinar por uma decisão, né, por um caminho que você deva tomar, se eu não vivi na sua pele? E a espiritualidade quer que a gente assuma a responsabilidade. Então,
Um bom conselho nunca vai ser vá por aqui ou vá por ali. É importante que as pessoas saibam isso, que ela nunca vai chegar numa casa espírita e vai ouvir de um médium ou de um atendente fraterno. Ah, você deve fazer dessa forma. Vai sempre ouvir de um espírito ou uma intuição ou o que for. Tenha paciência, aguente firme, reflita bem, né? Seja resiliente. Vai ouvir sobre como a gente deve suportar, né? Às vezes até aquela indecisão. E muitas vezes, não tomar uma decisão e aguardar um momento é também uma decisão. E às vezes ela é boa, porque imagina, muitas vezes a pessoa comete um suicídio, não quero mais viver essa situação, e a decisão, a solução vai aparecer logo em seguida. Foi uma falta de paciência dela, né? De confiança, de que algo vai acontecer ou eu vou ser capaz de sair dessa situação. E assim, ter autorresponsabilidade também não é uma coisa que a gente aprendeu. Nós estamos vivendo essa nova maneira de olhar há pouco tempo, há pouco tempo. Então, quando a gente tem alguém que nos direcione o que fazer e o que não fazer, a gente cria uma bengala, né? Eu crio uma dependência de tomar decisões a partir da visão do outro. Uhum. Exato. Eu vou continuar aqui um pouquinho com as afirmações do Hamed. Fazemos as coisas porque gostamos, não para agradar as pessoas. Eita, mas isso é difícil de entender. E encontraremos sempre novos relacionamentos. Por isso, não tenhamos medo de ser abandonados. Fundamental, né? Porque a gente vive num mundo que, se você está sozinho, parece que você é inferior, né? Você não conseguiu. Ou é uma pessoa difícil de lidar, né? Uma pessoa difícil. A gente julga, bota uma tarja na testa. E às vezes aquela pessoa, ela vai ficar tão bem sozinha, às vezes é uma proposta de vida que ela teve antes dela nascer, justamente para ela se conectar mais com ela mesma, porque ela perdeu muito tempo nas exterioridades, e aí ela vem com essa proposta. Então, por que a gente tem medo de ser abandonado? A gente precisa estar sempre com pessoas que às vezes nos fazem tanto mal. Somos capazes de viver bem conosco mesmos e somos capazes de encontrar boas companhias. Isso está me levando a pensar em relação porque geralmente a gente se preocupa muito com os outros, né? Julga muito, prejulga muito. Então a gente fica nesse processo doentio. Então, assim, quando a gente começa a olhar para si, a gente não vai preocupar com o outro. A gente vai tomar a tua jornada sem isso, chega até escutar alguns conselhos, mas começa a avaliar e pesar se dá certo ou não dá certo. Então, assim, esse processo de se entender é diferente. E só rapidinho, que nossa hora sempre passa rápido, né? Quando fala, porque a gente está ainda vivendo na exterioridade. Então, o meu valor, de quem eu vou construindo a minha imagem e que eu vou acreditando que o meu valor está na opinião do outro a meu respeito, né? Então, por isso que eu me preocupo tanto com a opinião do outro, né? Então, eu não crio em mim os verdadeiros valores, porque eu não sei quem eu sou, né? Eu vivo na maré do que o outro julga que eu seja. E eu preciso agradar, né? Exato. Aí eu não sei dizer não, eu me sobrecarrego. Isso. E por que eu preciso agradar? Porque eu trago uma experiência de abandono, quer seja nessa vida, quer seja nas anteriores. Sim. E por quê? Talvez o valor da sociedade ou daquele meio que eu estou vivendo, ao abandono diz respeito de uma forma negativa a mim mesma. Então, aí eu me sinto mais desvalorizada, eu tenho mais baixas. Mas a gente tem. Eu penso assim, que quando a gente vai se amando, quando a gente vai se entendendo, se respeitando, a opinião do outro é importante para que eu reflita se o que ele está dizendo a meu respeito, que eu nem tinha dado conta, é verdade ou não. Então, vou ver se eu tenho aquelas atitudes de fato. Estar ou não no relacionamento, aquilo está me fazendo bem? Ou eu estou naquele relacionamento para dar satisfação a quem? Uhum. Né? Ou para fugir de um enfrentamento.
Sim. Porque aí eu vou ter que tomar uma decisão e vou ter que mudar a vida, né? E as pessoas, a gente foge disso, né? Sim. Esse enfrentamento. Bom, ele fala mais uma coisa aqui. Usaremos constantemente de nosso bom senso. Portanto, as críticas e as desaprovações não nos atingirão com facilidade. Tomaremos nossas próprias decisões, respeitando, porém, as dos outros. E confiaremos na luz maior que há em nós. Ela sempre nos guiará pelos melhores caminhos. E ele termina com essa entrega, né? Também a um divino, né? A uma transcendência, a algo maior. Porque é tão importante, muitas vezes a gente perde o controle total da nossa vida e aí a gente só pode entregar a Deus, né? Como a gente diz. A gente fala de autoconfiança, né? Porque aí é autoestima, né? Vou chamar assim, né? Porque a gente só confia em quem a gente conhece. Você não confia no desconhecido. Você não confia em alguém que você conhece superficialmente. Você confia em alguém que você entende que o conhece de uma forma mais profunda. É uma construção, né? Então, autoconfiança é eu ir mudando esses meus valores, criando em mim os reais valores que eu tenho. Eu crio confiança em mim. Mas, como a gente ainda é muito frágil nesse processo da confiança, da entrega, eu não consigo me dar o alto valor que eu mereço e que eu tenho se eu não estou conectada, mais uma vez, a uma força maior, né? Que é a espiritualidade, que é Deus, né? Porque quando eu estou conectada com essa força maior, eu experiencio na minha confiança fé e esperança. Sem fé, sem esperança, eu não confio, eu não me entrego, eu não me aceito, eu não aceito a circunstância. Nada sou, né? Na verdade, nada sou. Então, assim, é importante que a gente comece a pensar isso, a visualizar. Eu vejo muito também assim, essa questão de mentalizar a nossa referência principal, que é o Mestre Jesus. Que sempre que fecharmos os nossos olhos, ele vai estar lá olhando para a gente. É o maior referencial de todos os tempos. Então, isso vai ficar em nós, para a gente seguir na nossa jornada de vida. Meninas, que mensagem a gente pode deixar, então, já que a gente está encerrando o programa, para quem nos assistiu, para que possa vencer esses obstáculos dessa baixa autoestima e alcançar a plenitude nas relações pessoais da vida, porque, afinal de contas, a vida da gente se trata de relações, né? Sim. Eu vou tomar liberdade de ler o que Hamed nos traz. Nosso professor. Nosso professor. Ele vai dizendo que a providência primeira e essencial para que possamos nos curar do sentimento de baixa autoestima ou inferioridade é a convicção da nossa imortalidade. E na pluralidade das existências. Somos seres imortais, né? O corpo perece, mas nós, enquanto espíritos, não. Vivemos várias existências, né? Isso tudo somado à crença de que somos seres espirituais criados plenos e completos. Nós não precisamos da nossa completude no outro, né? Vivendo uma experiência humana com o objetivo de nos conscientizarmos dessa nossa plenitude inata. As providências seguintes, então, depois disso, devem ser tomadas as devidas reflexões sobre as causas de nossos sentimentos de inferioridade, o modo como foram adquiridos e as crenças que o motivaram. Foi o que nós falamos no nosso papo o tempo todo hoje, né? Então, eu deixo o Hamed para reflexão. É importante a gente deixar claro que, uma vez eu li que tudo que a gente é hoje foi adquirido na infância. Na doutrina espírita, a gente sabe que também em vidas passadas. Então, aí vira um repeteco. Se a gente não reflete sobre essas crenças, a gente não avança. Nosso trabalho, na nossa encarnação, é pensar sobre isso, avaliar, tirar proveito e avançar. E é nessa construção de nós mesmos. E não mantermos o repeteco do que a gente já vem ouvindo por séculos e, na atual existência,
dentro da nossa família, que também é fruto dos repetecos delas próprias. Então, a gente está aqui para avançar. Não podemos ficar patinando, né? E a autoestima, ela é necessária para a nossa evolução espiritual. A gente precisa ter um bom alicerce para a gente poder se lançar em projetos futuros, em uma vida melhor, mais feliz, com mais plenitude e para que possamos também ajudar os outros, porque a gente vem também para construir relações mais fraternas e solidárias. Sem essa solidariedade, fraternidade conosco mesmo, a gente não consegue oferecer para o outro. Não é isso? Mais alguma coisa, meninas? Terminamos bem o nosso bate-papo, só faltou o nosso cafezinho, né? Sim. Mas a gente sempre gosta de estar entre nós três de vez em quando, e o Hamed é sempre a pessoa que a gente escolhe, né, para E conversar nós aqui. estudamos juntas também, né? Exato. A gente aprende juntas aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham refletido conosco. Gostaram desse nosso bate-papo? Compartilhem, comentem, deem o like. Muito importante. Nós estamos indo ao ar na TV Comunhão no YouTube. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Siga o Papo Espírita e continue conosco todas as quintas, 18h45. Até a próxima.